Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus. Amém? Eu gosto sempre de começar os vídeos falando essas palavras, desejando a paz de Jesus, não como uma forma de mantra, como algo repetitivo, mas gosto de desejar a paz de Cristo, porque realmente acredito que é algo que todos nós precisamos, que a paz de Deus esteja com a gente, porque vivemos dias tão atribulados, corrido, parece que não temos tempo para nada e parece que vivemos sobrecarregados. É tanta coisa em cima de nós, não é verdade? Tanta pressão que temos que aguentar, mas em Deus encontramos uma paz que excede o entendimento. Ela independe das circunstâncias que vivemos. Em Deus podemos descansar, sabendo que Ele cuida de nós. Ainda que a nossa vida esteja de cabeça para baixo, se colocarmos tudo nas mãos de Deus, conseguimos ter paz. Ainda que as coisas não mudem de uma hora para outra, mas Deus age em nosso interior e muda nosso sentimento, nossa percepção sobre as coisas, e nele encontramos paz. Então, que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Amém? Hoje falarei de algo diferente do que o habitual. Normalmente leio as passagens da Bíblia e faço algumas explicações do significado das revelações, aquilo que creio que vem de Deus. Hoje farei diferente. Quero aqui compartilhar a minha percepção, o meu ponto de vista do tempo que vivemos hoje. É como entender na prática como as revelações estão se cumprindo e ver que de fato estamos vivendo no tempo do fim e que Jesus está muito próximo de voltar. Então, neste vídeo, quero compartilhar o motivo pelo qual eu creio que estamos vivendo no tempo do fim. Até muitas pessoas me perguntam o que existe de diferente nos dias atuais, que não aconteceu em outras épocas. Como que é possível afirmar que estamos vivendo nos últimos dias? Sobre isso que quero falar um pouco hoje. Espero que o Senhor nos dê entendimento e que o Espírito Santo revele a verdade em nossas mentes e corações. Quando falamos sobre a volta de Jesus, normalmente o mesmo questionamento vem. Será que Jesus vem mesmo? Afinal, tantos anos já passaram, eu ouvi a minha bisavó, minha avó falar sobre isso, elas já se foram e Jesus não voltou ainda. Desde que eu era criança eu escuto isso, mas até hoje nada aconteceu. É natural ouvir esse tipo de questionamento, e a própria palavra de Deus fala sobre isso. Vamos ler 2 Pedro 3, de 3 a 7? Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Nessa passagem está dizendo que no final dos tempos haveria justamente esse tipo de questionamento, pois o pecado na vida das pessoas estará tão enraizado, tão impregnado, que elas estarão vivendo pelas suas próprias convicções, pelo seu próprio achismo. Não que isso seja uma exclusividade do tempo do fim, porque em todas as épocas existiu isso,
mas a palavra diz que no final dos tempos isso estaria num nível mais elevado, algo cultural que abrange todas as pessoas vivendo como sendo donas da razão, sempre tendo uma resposta para tudo, querendo questionar tudo e não abrindo a mente para a verdade, para viver uma experiência real com Deus. Simplesmente querendo justificar seus pensamentos, suas atitudes e erros, e sempre com aquele famoso argumento que o importante é ser feliz. A palavra que acabamos de ler diz que as pessoas iriam questionar a volta de Jesus. Onde está a promessa da sua vinda? Porque as pessoas morreram esperando. Nada aconteceu de novo desde que o mundo existe. Este é um questionamento aceitável, vamos dizer assim, mas a palavra diz que o mundo que existe hoje está reservado para o fogo, para o juízo e condenação de todo aquele que não aceita o perdão de Deus. Não li aqui, mas a palavra continua dizendo que Deus não retarda sua promessa. Ele dá chance das pessoas se salvarem. E o tempo para ele é diferente do nosso. Ele continua dando chances, mas um dia isso vai acabar. Então, a grande pergunta é: como podemos entender que estamos vivendo no tempo do fim? Normalmente, as pessoas associam que estamos vivendo no tempo do fim pela violência, porque a palavra diz que no fim o amor das pessoas iria se esfriar, faltaria amor no mundo, e a violência é um reflexo disso. Claro que a violência é um indício, mas quando olhamos para a história da humanidade, podemos ver que hoje vivemos em um mundo muito mais civilizado do que séculos atrás. Quando estudamos a história, vimos períodos de guerras sangrentas, homens bárbaros, um nível de violência e intolerância em uma escala muito maior do que vivemos hoje. Na verdade, nem tem como comparar. Só de ver as duas guerras mundiais, por exemplo, foram milhões de pessoas mortas de uma forma cruel, humanos sendo torturados de uma forma terrível. Isso ainda acontece nos dias atuais, mas não tem como comparar. Hoje isso acontece em uma escala muito menor. Então a violência sempre existiu e sempre vai existir. Ela é uma consequência do pecado que existe no mundo. E desde que o mundo é mundo, a violência é algo que rege a humanidade. Então a violência por si só é um reflexo da falta de amor, mas é algo que sempre existiu e sempre vai existir. Não é exclusividade do tempo do fim. Pelo meu entendimento, quando Jesus fala a respeito disto, deste amor se esfriando, tem mais a ver com a forma egoísta das pessoas viverem. Falta de empatia, cada um vivendo em suas próprias convicções, de certa forma não vivendo relacionamentos verdadeiros. Hoje temos visto uma geração de jovens totalmente ligados na tecnologia e desconectado para as relações interpessoais. Vivem no mundo virtual, trancados em quartos sozinhos. Muitas vezes, quando nos reunimos com amigos, é muito natural ver os jovens em lugares separados, mexendo no celular, sem falar uma palavra, sem interagir, sem conversar, sem relacionamento entre as pessoas. Fora isso, temos sido alimentados com violência na TV, jogos, séries e tudo mais. Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que não devemos assistir isso ou jogar esses jogos, porque eu mesmo faço isso. Mas existem limites. E quando estamos sendo alimentados apenas por essas coisas, essa violência se torna algo comum, de certa forma natural, que não espanta mais. Um exemplo disso é a guerra da Rússia contra a Ucrânia.
ver toda a destruição que aconteceu ali é como se estivéssemos assistindo um filme. Não tem mais tanto impacto, não causa repulsa, indignação. Simplesmente parece algo comum e isso faz com que a gente não se comova tanto. A gente acabou perdendo a compaixão, empatia pelo próximo. Isso é algo que tem marcado a nossa geração, porque hoje vivemos no tempo do consumismo. O tempo inteiro somos bombardeados para consumir mais, ter mais coisas, ganhar mais dinheiro e por aí vai. E esse tipo de pensamento, infelizmente, também faz parte da igreja, que muitas vezes preferem oferecer os benefícios de crer em Deus do que o verdadeiro valor da nossa salvação. Por tudo que vivi com Deus nos últimos anos, o que mais tem chamado a minha atenção, e é algo que realmente eu acredito que tem uma ligação direta com os sinais apresentados na Bíblia, é a questão climática. O aquecimento global é uma realidade que afeta o mundo inteiro. O que temos visto nos últimos anos, a variação do clima e desastres naturais, é algo que chama atenção. Me lembro que na época das Olimpíadas, eu li um artigo que fez uma comparação bem interessante que quero dizer aqui. Era um especialista dizendo que quando o recorde se mantém por muitos anos, ou os resultados têm pequena variação ao longo do tempo, porque todos os atletas, né, seguem o mesmo nível de atuação, é algo normal. Mas se de repente aparece um atleta que começa a bater todos os recordes de uma forma desproporcional, ou seja, em um nível muito acima dos demais, isso é um forte indício que esse atleta usou algum tipo de medicação ilegal para melhorar seu desempenho, porque não é normal alguém superar os outros em grande escala assim do nada. Isso também acontece com o clima. Se for observar durante as décadas, desde que existem as medições climáticas, o clima seguiu um certo equilíbrio, pequenas variações. Um ano chovia um pouco a mais, no outro fazia um pouco mais de calor ou frio, mas seguindo um padrão. Nos últimos anos, o que temos visto é um total desequilíbrio climático. Recordes em cima de recordes sendo batidos de uma forma totalmente desproporcional. Desastres naturais em escala muito maior do que o normal. Claro que isto é reflexo da ação do homem na natureza, com o desmatamento, emissão de poluentes no ar e tudo mais. Isso tem aumentado o efeito estufa e contribuído com o aquecimento global. E ainda que o aquecimento global seja algo questionado, o que não podemos negar é que o mundo está com um clima totalmente diferente. Isso temos visto nos recordes sendo batidos a cada ano. Em alguns lugares, muito mais calor. Em outros, nevasca e frio muito maior. Enchentes, terremotos com muito mais frequência. Alguns dizem que, na verdade, isso sempre aconteceu e que hoje são mais divulgados pelo mundo ser mais povoado e mais conectado. Mas se a gente for realista, a gente vai ver que o mundo mudou. E com essa questão climática, é algo que afeta o mundo inteiro e está acima dos governos, vamos dizer assim. Por ser algo de interesse mundial, no meu modo de ver, como sendo o sexto sentido, sei lá, algo que tenho dentro de mim é que o anticristo vai se revelar e assumir o seu poder, estando acima dos governos mundiais, é por meio desta questão climática, nesta mobilização em prol do planeta. Um propósito que todos podem se unir, um objetivo em comum para toda a humanidade.
um propósito que tem poder para unificar religiões e estabelecer decretos que todos devem seguir para alcançar um bem maior. Na minha percepção, não vou dizer aqui que Deus revelou isso a mim, algo que veio do céu, não é isso. É uma percepção que tenho diante de tudo aquilo que tenho visto acontecer no mundo durante os últimos anos. Esta questão climática tem ganhado cada vez mais força e, por ironia, quem está à frente desta questão é o Papa. Acompanhando as notícias, ele tem estado à frente, promovendo encontros e discussões sobre isto o tempo todo, alertando o mundo sobre isso e dizendo que uma liderança tem que ser estabelecida com o poder para determinar aquilo que precisa ser feito para salvar o mundo. E isso não sou eu que estou afirmando, é só ver as notícias. A minha percepção, e aqui entra uma questão de fé, e aqui é até interessante falar sobre o que é fé. A palavra diz que fé é a certeza daquilo que não se vê e convicção daquilo que se espera. Em outras palavras, fé é você ter certeza de algo que ainda não aconteceu. É como se você tivesse a afirmação de que algo vai acontecer dentro de você. Você tem plena certeza que algo vai acontecer sem ter acontecido ainda. Isso é fé. Fé não é um pensamento positivo ou ficar repetindo algo, insistindo em algo querendo que aconteça, como que forçando para ver se dá certo. Isso é crença. Por exemplo, ficar jogando na Mega Sena achando que vai ganhar. Isso é uma forma de crença, querer que algo aconteça e ficar insistindo nisso, mas sem nenhuma garantia que vai acontecer. Fé é a convicção, é certeza de forma inexplicável de que algo vai acontecer, ainda que você não saiba como vai ser. E esta convicção vem de Deus, porque é só Ele que pode nos dar a convicção, essa certeza dentro de nós. Então, o sentimento que eu tenho é esse, que o anticristo vai se revelar dentro deste contexto climático, porque na teoria ele estará numa posição acima dos governos mundiais e terá poder para decretar ações que todos terão que se submeter, como a marca da besta. Mas isto é minha percepção, não o que a Bíblia está dizendo, tá bom? Outro fator relevante para entender que estamos vivendo no tempo do fim, para mim este o mais significativo, é o pecado enraizado na mente das pessoas do mundo inteiro. O pecado, ele sempre existiu, até por isso que Jesus morreu por nós, para nos livrar do pecado. Mas sempre existiu a consciência do pecado. Então as pessoas, de certa forma, sabem quando estão agindo de forma contrária à palavra de Deus. Existe o senso do certo e errado, vamos dizer assim. Existe o senso moral a respeito disso. Não sei se este é o termo certo. O pecado era, de certa forma, combatido e nisso Deus tinha espaço para agir na vida das pessoas. Quando lemos a Bíblia, vimos que em 2 momentos da história da humanidade, a sociedade mergulhou tão fundo em seus pecados, ou seja, o pecado se tornou tão natural na vida das pessoas que elas perderam totalmente esta consciência do pecado. Elas não conseguiam mais enxergar práticas pecaminosas em suas vidas. E pecado é tudo aquilo que corrompe a verdade de Deus. Muitas vezes as pessoas acham que apenas violência é pecado, porque está fazendo mal a outra pessoa e por ser uma coisa ruim se torna pecado. Não é apenas isso. Pecado é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. É tudo aquilo que vai contra a criação perfeita de Deus. Pecado é desobedecer a Deus. Quer um exemplo? Adão e Eva pecaram
e por isso foram expulsos do paraíso. E qual foi o pecado que eles cometeram? Simplesmente comeram uma fruta que não era para comer. Deus disse que se eles comessem aquela fruta, seus olhos seriam abertos para o mal, porque eles conheceriam o pecado. Comer uma fruta não é algo ruim, muito pelo contrário. Mas como Deus disse para não comer, o ato de desobediência se tornou um pecado contra Deus. É de certa forma rejeitar o cuidado e amor de Deus. Então, pecado não é apenas praticar algo que faz mal a outras pessoas. Pecado é negar a lei de Deus e agir contra os mandamentos de Deus. Em 2 momentos, a sociedade se corrompeu de tal maneira que as pessoas não viam mais nada como pecado. Isso aconteceu na época de Noé e de Ló. Na época de Noé, toda a humanidade se corrompeu e não havia mais como Deus salvá-los. Ele então mandou o dilúvio que matou a todos, salvando apenas Noé e sua família. E na cidade de Ló, Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. As 2 cidades estavam tão absorvidas pelo pecado que Deus destruiu as 2, salvando apenas Ló e sua família. Sei que ler essas histórias ou ouvir agora sobre isso parece que Deus é um tirano, não é? Tipo, se não me obedecer, morre. Não é bem assim. Deus teve que fazer isso para dar uma nova chance para a humanidade se salvar, porque da forma que estava, ele não tinha mais espaço na vida das pessoas. Vamos ler uma passagem? Lucas 17, 26 a 28. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Jesus aqui, ele está falando acerca dos sinais da sua vinda. Então, ele diz que a sua vinda será semelhante ao que aconteceu na época de Noé e de Ló, dizendo que as pessoas estarão vivendo suas vidas normalmente, mesmo com todos os sinais, com tudo aquilo que estiver acontecendo. As pessoas estão tão acostumadas com tragédias que nem percebem mais isso como um sinal da volta de Jesus. Da mesma forma, foi naquela época que veio o fim de uma forma inesperada. E o que chama atenção é que nas 2 vezes que isso aconteceu, a sociedade estava totalmente corrompida pelo pecado. E isso é algo que está acontecendo nos nossos dias. A consciência do pecado praticamente desapareceu. Tudo é relativo, tudo é questionado, tudo é aceitável. Falar que algo é pecado hoje, podemos ser presos por intolerância, preconceito e até discriminação, apenas por expor o que a palavra diz. Infelizmente, muito pecado hoje é algo absolutamente normal para a sociedade. Todo mundo aceita porque é algo que já está enraizado na mentalidade das pessoas, impulsionado de uma forma absurda pela mídia. E as gerações que estão vindo estão sendo totalmente bombardeadas e o senso de pecado tem desaparecido. O pecado sempre existiu, mas agora ele está sendo legalizado, aplaudido, defendido pela sociedade mundial, absorvido pela humanidade como algo normal. E Deus não se relaciona com o pecado. Ele morreu em nosso lugar para nos perdoar dos nossos pecados. Ele não recusa o pecador, mas é necessário o arrependimento, porque Deus é santo e não se relaciona com o pecado. Se a consciência do pecado desaparece, do que iremos nos arrepender? Esta é a grande realidade dos nossos dias.
o pecado sendo absorvido como algo normal pelo mundo. Quando isso aconteceu em outras épocas, Deus interviu na história para que o mundo não se perdesse por completo. E novamente isso vai acontecer, mas desta vez Deus vai acabar de vez com o pecado. Jesus voltará para nos buscar. E quando isso acontecer, o nosso corpo humano, corrompido pelo pecado, será transformado em um corpo de glória, sem manchas do pecado. Não viveremos mais na presença do pecado, e será neste momento que conheceremos a verdadeira felicidade. Hoje, muitos dizem que o importante é ser feliz para justificar seus pecados, mas a verdadeira felicidade é receber a vida eterna ao lado de Deus com o corpo glorificado, sem mais estar na presença do pecado, sem mais carregar nenhum peso sobre a nossa vida. Não haverá mais dor, choro, lágrimas, ansiedade, preocupações e morte. Tudo isso vai passar. Desfrutaremos de uma vida plena no paraíso de Deus, e é por essa esperança que cremos em Deus. Ainda que tudo o que eu disse aqui seja bobeira e não corresponda com a verdade de Deus, crer, desejar e esperar pela volta de Jesus, isso não é nenhum absurdo, porque praticamente em toda a Bíblia onde fala sobre o final dos tempos, é dito que devemos estar atentos, vigilantes, reconhecendo os sinais que não vai demorar para acontecer. E se não desejarmos isso, nossa fé em Deus não tem sentido nenhum. Na verdade, nem podemos dizer que cremos em Deus, porque apenas buscar Deus para ser abençoado nessa terra e não viver a realidade do céu é o maior absurdo que existe. Espero que você se atente para tudo isso que estamos vivendo e peça a Deus compreensão, que o Espírito Santo revele a verdade, que você não veja o pecado como algo normal. Isso não significa que você vai ser contra alguém, muito pelo contrário. Cada um tem liberdade para tomar a decisão que quiser na vida e ninguém tem nada a ver com isso. Apenas não veja como algo normal aquilo que Deus não aprova, aquilo que corrompe os princípios da palavra de Deus. Permaneça firme na fé em Jesus Cristo e lembre-se que nossa fé será colocada à prova quando o anticristo se revelar, porque o mundo vai aceitar a mentira e quem seguir a verdade é quem estará errado. Que o Senhor esteja com você em todo momento, te dando paz e certeza da salvação em Cristo, nosso Senhor. Amém?